Você ouve agora o Evangelho do Dia, com o Padre Reginaldo. Olá, caríssimos e amados irmãos e irmãs, paz e bênção. Deus abençoe você, o Senhor abençoe tua casa, o Senhor abençoe sua vida. E nós vamos ouvir o Evangelho de hoje, nesta memória de São Cirilo e São Metódio, que na verdade são irmãos de sangue, mas irmãos na fé. São nascidos na Grécia no século IX e são venerados como apóstolos dos eslavos e também como padroeiros da Europa. A verdadeira fé que esses dois irmãos pregaram, elas estão expressas na liturgia, na palavra de Deus, pois eles traduziram para a língua local. E mesmo diante das incompreensões, tornaram-se sinal da nova humanidade reconciliada no amor. Então celebremos a memória destes santos e sejamos solidários na edificação da justiça e da paz. Que São Cirilo e São Metódio intercedam por nós. O Evangelho está em Marcos 8, de 14 a 21. Os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinha consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de que quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos e amados irmãos, durante a travessia do lago, os discípulos ouvem a recomendação de Jesus de se preservarem do fermento dos fariseus, de Herodes. Nós ouvimos ontem os fariseus pedindo um sinal do céu. Não acreditaram em Jesus, se fecharam, não acreditaram quem ele era e por isso pede um sinal do céu. E Jesus sai daquela região e vai para outra margem, deixa aquele povo respeitando a sua condição de fechamento. Deus sempre respeita. Se você não quer crer, se você se recusa a crer, se você se recusa a aceitar os enviados de Deus, tanto que Jesus diz para que os discípulos nunca colocassem resistência para quando o anunciassem e encontrasse alguém que não quisesse receber, que chacoalhassem o pó, batessem o pó dos pés e fossem para outra região. Deus respeita. Então Jesus está dizendo para os apóstolos não se deixarem contaminar por esse fermento dos fariseus, de Herodes. Esse fermento que está no meio do mundo hoje. Também o fermento de Herodes, aquela maldade com as suas concupiscências, com o seu desejo de poder, matou João Batista e continuava eliminando tantas pessoas em nome do poder. Esse poder continua vivo ainda, porque tantas pessoas, ainda esse fermento de Herodes está presente em muitos de nós, talvez padres, muitos leigos, muitas pessoas que só vivem talvez pelo dinheiro ou querendo poder dentro da igreja, procurando cargos, esse mundanismo que o Papa Francisco diz sempre para nós, recorda, esse mundanismo espiritual. E também dos fariseus, aqueles que não creem, que não acreditam em nada. Às vezes aqueles que vivem sempre querendo
buscar questionar tudo, como os fariseus questionam tudo, e não é porque questionam, não. Questionar não é pecado nenhum, mas há um questionamento quando a gente questiona querendo aprender e crescer. Há um outro questionamento que nasce da dúvida, que nasce da incredulidade da pessoa. Ela não quer crer, ela quer simplesmente fazer barulho, como alguns fazem às vezes nas redes sociais, ou nas rodas de conversa, ou às vezes nos encontros, nas reuniões. Tem muitas pessoas que não creem, não. E Jesus diz para tomar cuidado com a ideia que as pessoas criaram a respeito dele, daquele messianismo nacionalista, político. Mas pensa que Jesus se esteja queixando pelo fato de não ter levado consigo o pão necessário. Jesus está falando para eles tomar cuidado com essas concepções que eles tinham dele, concepções errôneas. Pessoas que têm uma concepção totalmente errada de Deus, de Jesus. E os discípulos pensam que Jesus está queixando porque não levou pão. É porque não temos pão. Mas Jesus perguntou-lhes: por que discutir sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido. O que fere Jesus, irmãos, é essa incompreensão dos discípulos. Tem o coração endurecido, ou seja, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, não dão atenção aos milagres, não compreendem nada. Ainda, Jesus faz milagres, mas eles não compreendem, não são capazes de ir além. O que está por detrás do milagre? Ele multiplica, por isso ele explica das multiplicações do pão. Na primeira multiplicação que ele fez, quando ele repartiu 5 pães para 5.000 pessoas, ainda recolheram 12. Quantos cestos? Ele diz 12. Na segunda multiplicação, ele repartiu 7 pães com 4.000 pessoas e sobraram, e ainda restou 7 cestos, e vós ainda não compreendeis de Jesus. E será que nós podemos afirmar termos compreendido a palavra de Deus, que com tanta abundância nos fala pela Escritura, e de muitos modos Deus fala pelo magistério da Igreja, pelo ensinamento dos bispos, pelo ensinamento do Santo Padre Papa, pelas encíclicas dos papas, pelo próprio Vaticano II, pelas cartas dos pastores das igrejas locais? Nossos bispos nos ensinam, como pelos documentos de conferências episcopais. Podemos dizer tê-lo ouvido com entusiasmo? Será que nós estudamos esses documentos? Meditamos, fazendo a nossa? O Espírito Santo está nos dirigindo por meio dos pastores, nos falando por meio dos bispos, por meio do Papa. Mas às vezes ficamos questionando o Papa, questionando se é ou se não é, questionando o bispo se é disso ou daquilo, e não escutamos o que eles estão nos ensinando. Deus nos ensina por meio dos pastores, Deus nos fala por meio da igreja. Estou dizendo para quem é católico. Quem é católico? É preciso ouvir, irmãos. Será que ainda não compreendeis? Como vemos em profundidade no fundo de tudo, o mistério salvífico de Cristo, em sua morte e ressurreição, que Deus nos fala por meio dos seus ministros. Será que ainda não compreendeis? E disse Jesus aqui: será que vocês ainda têm um coração vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis? Que Deus nos abra os olhos e abra os ouvidos e o nosso coração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Cirilo e São Metódio, rogai por nós.